Olá, pessoal. Então, mais uma vez aqui com vocês para discutir uma questão que hoje tem me ocorrido com frequência, que é essa questão da nomeação das gerações atualmente, né? E isso tem me ocorrido porque eu tenho recebido essas perguntas mesmo, né, de pacientes, enfim, pessoas que estudam comigo, etc. O porquê de hoje a gente nomear as gerações, né? Quer dizer, do que eu estou falando? Falando dessa classificação, vamos dizer assim, das gerações boomers, né, os baby boomers, geração X, geração Y, os millennials, e geração Z, por enquanto, né? De certa forma, é uma pergunta, quer dizer, para quem não anda aí tão acompanhando os movimentos atuais, é uma pergunta que faz um certo sentido, porque a gente poderia se perguntar mesmo, né? Quer dizer, desde que o mundo é mundo, as gerações existem, né? A cada 10, 15 anos, a gente costuma dizer que é uma outra geração. E por que é que essas gerações atualmente têm nome, né? Eu penso que, na verdade, eu não tenho uma resposta exata para isso, né? Mas o que faz sentido para mim pensar é que, embora desde que o mundo seja mundo existam gerações, né? Sempre existiram gerações, o que me parece é que até algum tempo atrás, a gente poderia dizer até o início do século XX, talvez, né? O fato de se pertencer a uma geração, ou a geração anterior, ou a geração seguinte, não fazia tanta diferença no comportamento das pessoas dessas gerações diferentes, né? Ou seja, quer dizer, a minha vida vai ser mais ou menos uma reprodução do que foi a vida da minha mãe, ou do que foi a vida da minha avó, do que seria a vida de uma filha, de um filho, dos filhos. Então, as gerações não tinham... conflitos houveram sempre, né? Mas esses conflitos nem sempre se traduziam em mudança de comportamento, né? E o que me parece é que existe vamos tomar aí como esse episódio porque isso, quando a gente fala dessas gerações dos boomers, por exemplo, a gente está falando, deixa eu até pegar minha colinha aqui, a gente está falando da geração de 1946 até 1964, né? Então, por que aí começa a se nomear as gerações, né? A geração dos boomers, dos baby boomers, né, que são os nascidos do pós-guerra, né? Quer dizer, que mundo, né? Se a gente pensa nisso, nascer no pós-guerra, né? Que cenário de mundo essa geração encontra, né? Encontra um mundo detonado, um mundo que está aí para ser construído, né? Para ser refeito praticamente, né? Fronteiras, países, aliados, inimigos, adversários, digamos, né? Um mundo, então, dentro daquele caos que a gente pode imaginar que tenha sido o final da Segunda Guerra, a gente imagina que aquele pessoal que nasceu ali, que estava se criando ali, eles precisavam se agarrar ferrenhamente a certos valores, sem os quais eu não sei exatamente o que teria sido do mundo, como é que o mundo teria se reconstruído a partir dali, né? Então, se a gente pensa nesse pessoal, né, que nasceu no pós-guerra, 46, quer dizer, um pessoal que encontra um cenário devastado, de que tipo de valores ele precisa, né? Precisa
se agarrar a valores como trabalho duro, né? São considerados os hard workers. E para você ser um hard worker, você precisa de algumas coisas, como de algumas âncoras, como estabilidade, né? E quando a gente fala de estabilidade, do que a gente está falando? De uma sobrevivência, né? Que fala que vai fazer a gente pensar num emprego estável, num casamento estável, em comprar a casa própria, né? Porque imagino que os sem-teto no fim da guerra deviam ser metade da população, né? Comprar o carro também, né? Que é o que te permite se locomover, né? Em caso de desgraça, você pega seu carro e tenta sair correndo, né? Então, quer dizer, esses valores, né, que incluem a estabilidade, né, que é o emprego, né, o casamento, a garantia da construção da família, que é o que te dá a sensação de continuidade, né, ou seja, aquela sensação de que nem tudo acabou, você vai poder reconstruir uma família, enfim, dar continuidade ao que havia antes, na medida do possível, né? Requerem mesmo esses apegos, né? A emprego, a casamentos sólidos, a posses mínimas que te garantam a sobrevivência, né? Então, eu acho que esses são os valores da geração boomer, né, que é uma geração que vai, então, aí, quer dizer, segundo essa divisão, que também me parece que é feita um pouco por motivos de marketing, a gente chega lá mais tarde, mas que é essa geração considerada aí a geração de 1946 a 1964, tá?